Bênção e o cuidado do Senhor tenham estado sempre presente na sua vida. Temos mais uma oportunidade para um momento de reflexão, quem sabe um momento de despertamento, de encorajamento para você, né? Vamos então à nossa reflexão de hoje. O verso 12 do capítulo 5 de Romanos fala assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nossa reflexão de hoje tem o tema: Por que não aceitamos morrer? Você já observou isso? Que é interessante? Que nós nunca aceitamos a morte. Outro dia, um sobrinho meu aqui, nosso vizinho, conversando com a minha esposa, ele disse: Eu não gosto da morte. Ele tem só 8 anos. Ele disse: Eu não gosto da morte. Mas o ser humano como um todo, generalizando, todo ser humano não gosta, jamais admite. Tem muitos que nem gostam de falar na morte, porque nós não aceitamos morrer, nós não aceitamos a morte. Percebemos nesse período que estamos passando de turbulência com a enfermidade no nosso país, você percebe, né, a luta para se manter vivo, a luta, o desespero, a ansiedade para continuar vivo. Mas por que será que nós não aceitamos a morte? Porque, como cristãos, aquele que tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ele tem a certeza da sua vida eterna com Deus, da sua morada celestial. E mesmo assim nós não aceitamos, né? Interessante. Por que será que não aceitamos a morte? Porque a morte, nós não fomos feitos para morrer. Não fomos feitos para morrer. Paulo diz no versículo que lemos: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não fomos feitos para morrer. Eu e você não fomos feitos para morrer. A morte é uma consequência do pecado. A morte é o resultado do pecado na vida do ser humano. Mas Deus, ele consertou isso. Aquilo que o pecado estragou, Deus vem e restaura, Deus conserta através do sacrifício de Cristo, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, também nós não aceitamos a morte porque nós achamos que a morte é uma grande tragédia, que é um grande prejuízo. Mas teve um homem que enfrentou a morte. E ele disse: para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Ele diz: Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi Paulo que disse isso. Então nós aqui, nós entendemos que a morte ela é uma tragédia, um prejuízo para nós. Mas para Paulo, para aquele que tem a certeza da vida eterna em Jesus Cristo, para aquele que está em Cristo, que já entregou sua vida a Jesus, a morte ela não é uma tragédia. A morte ela é uma passagem para a eternidade. E a morte ela é o meio mais usado que Deus tem para nos levar. Nós somos tão apegados a esse mundo que somente através da morte que Deus nos leva para lá com Ele. Então, queridos, o cristão não tem que temer a morte. E tem que temer a morte se ele não está com Cristo no coração. Porque, como eu disse, a morte é uma passagem para a eternidade. Se você está com Cristo no coração, a morte é uma passagem para você estar com Deus para sempre. Mas se você está sem Cristo no seu coração, você nunca entregou sua vida a Jesus, a morte ela é uma passagem para uma eternidade sem Deus, uma eternidade longe de Deus. Então, quero concluir essa hora, essa palavra, dizendo para você que se você tem Jesus no coração, a morte não é para nos causar medo, porque a morte é a porta para estarmos com o nosso Deus e gozar do lar celestial que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o seguem. Mas se você que está me ouvindo nesse momento não entregou sua vida a Cristo ou está distanciado dos caminhos do Senhor, aí sim você tem que temer a morte. Mas não simplesmente ficar no temor, mas correr para os braços daquele que venceu a morte, se reconciliar com Jesus Cristo, se entregar ao Senhor para enfim ter a certeza absoluta da vida eterna. Entregue-se ao Senhor, reconcilie-se com Ele, para que você tenha a garantia, a certeza absoluta
da vida eterna. Descanse nessa palavra, descanse nessa verdade, para que você continue vivendo, independente das circunstâncias, uma vida cheia de alegria, cheia de empolgação. Que Deus abençoe você. Quero orar contigo. Senhor nosso Deus, quero te louvar nesse momento porque a tua palavra é a verdade. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor nos dá a certeza absoluta, a garantia da vida eterna contigo, Senhor. E que a morte não nos causa medo, ou não nos deve causar medo, porque o Senhor venceu a morte. E ela, Senhor, é a porta para nós entrarmos na eternidade contigo, Senhor. Eu oro por essa pessoa que nesse momento está aflita, está em luto ou está preocupada com essa situação que nós passamos no Brasil e em outras partes do mundo. Pai, conforta o coração, Pai, encoraja, dá alegria para continuar vivendo e descansando na certeza da vida eterna que o Senhor dá a todos aqueles que se entregam a Ti, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Espero que a palavra de hoje tenha encorajado você e descanse na verdade do Senhor. Ela que nos alimenta, ela que nos sustenta. A gente se vê no próximo vídeo. Então, fique com Deus e até a próxima.